Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Acabei de entrar aqui para falar um pouco sobre terapia, sobre o autoconhecimento, a importância de ser constantes, de ter constância em tudo que você faz. Gente, vai falando aí a cidade, entrei aqui do nada, eu vim aqui na casa da minha irmã e deu vontade de entrar aqui para falar com vocês. Quem tá acordado aí, levanta a mão. Gente, são 11h08 em São Paulo. E vocês estão tudo acordado aí, cutucando nesse Instagram. Não é verdade? Tudo bem com você, gente? Como é que tá as coisas aí? Fala das emoções. Como é que tá as emoções? São Paulo, Karen Diniz de São Paulo, Jamile de Carapó, Mato Grosso do Sul, é isso? Paula de Recife, Maria José de Jacutinga, Minas Gerais. Eita, Sandra de Fortaleza. Gente, como é que tá as coisas? Fala da saúde mental. Quem faz terapia já? Quem já faz terapia? Patrícia também tá por aqui. Glauber de Natal, Rio Grande do Norte. Carla Parpineri, é assim, né? Eita, Iberlar, precisando de terapia. Pois é, vamos fazer terapia. Gente, eu tava pensando aqui antes de chamar, né, para entrar aqui. Iva de Manaus. Ah, Iva. Verdade, tudo bem. Vamos voltar, Iva. Tem que voltar. Picos, Piauí, Évora Cecília. Né, assim. Eu tava aqui refletindo antes de entrar da importância de você ter constância nas coisas que você faz. As pessoas não sabem, mas eu tô aqui, vai fazer 5 anos nesse Instagram, mas em Instagram eu tô desde 2012, 11 ou 12, desde 2011, é isso? E agora? Não tô lembrado se é 11 ou é 12. Enfim, eu tenho tido, vivi, né, dentro de um público de moda. Depois eu abri uma loja de roupa. Então, depois eu abri um antiquário. Eu fui fazendo sempre alguma coisa e estudando psicologia. E quando eu resolvi criar esse perfil, eu excluí o outro que eu tinha de moda, de loja de roupa, de acessórios e tal. Mas eu sempre tive essa constância. Eu vivia com isso aqui, postando e tal. E me perguntaram hoje, como é que você conseguiu tanto seguidor? Como é que você conseguiu tal? Não é fácil, todo mundo sabe que psicólogo você aprende desde a faculdade, você aprende que vai ganhar mal, que é um salário de R$ 2.500. Eu lembro que na sala, em 2014, uma professora perguntou quanto você... Gente, vamos pensar aqui, quanto você quer ganhar daqui a, sei lá, 5 anos, 5, 6 anos, quando vocês terminarem a faculdade. E eu lembro que eu falei que eu queria ganhar 10 mil naquela época. As pessoas começaram a rir de mim. Teve gente que me chamou de soberbo. Eu falei, gente, mas vamos lá, daqui a 5 anos, se você não pensar dessa forma, você vai continuar com esse limite limitado a um piso salarial específico de, sei lá, de 2 mil, 3 mil reais e vai ficar nisso daí. Então eu sempre tive essa vontade de trabalhar, de mostrar, de fazer diferente, né? Eu vejo os meus pacientes quando eles me contratam para eu fazer o acompanhamento psicológico. Olha, Rodrigo, eu gostei porque hoje eu vi uma coisa muito bacana. São essas pérolas que fazem a gente ter mais força para continuar atendendo. Uma paciente falou assim que me escolheu porque eu tinha alegria para ser depositado nela. Gente, eu fiquei tão feliz de ouvir isso, porque às vezes a gente não vai entregando para o paciente, falando um monte de coisa, passa o dia todo conversando, ouvindo, entregando algo, palavras, pérolas, orientação. Só que de vez em quando um paciente vem e coloca uma gotinha de gratidão, isso é gratidão. E aí você sente aquilo e você fala, gente, realmente eu estou no caminho certo. Então, quando você procura alguém, tem que ter isso. O que é que ele pode me oferecer? O que é que ele pode me proporcionar no período terapêutico, entendeu? E ela me falou que quando me escolheu, ela já está comigo há uns 2 anos. Ela falou que eu tinha gotinhas de felicidade, que ela precisava muito, por eu ser mais alegre, mais divertido, né?
Isso não quer dizer que não tem ausência, gente, de tristeza. O cérebro ele não tem capacidade de sentir a tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Ou você vai estar feliz ou você vai estar triste. Então eu tento, em todos os momentos da minha vida, eu busco constantemente essa felicidade. Exercitar esse estado de felicidade, mesmo em meio ao caos, certo? O caos, ele é só o momento. Ele passa, é passageiro. Mas se eu estiver no meio do caos e os meus pensamentos tiverem... eu não conseguir trazer sentimentos positivos, ou pelo menos pensar. O pensamento é o que antecede o sentimento. Pensar é uma coisa, sentir é outra. Então, quando eu penso em algo, depois desse pensamento, sei lá, negativo, vamos pensar, positivo, ele vai gerar uma emoção positiva. Então, eu posso estar passando por uma situação delicada, como, por exemplo, quando invadiram o meu Instagram. Eu lembro que foi difícil, eu passei dias assim, terríveis, que há muitos anos eu não passava. Só sabe quem passa. Uma ferramenta de trabalho que tem, pra vocês terem ideia, tem dias que eu vou dormir 2, 3 horas da manhã preparando conteúdo para postar no outro dia. Para programar, para pensar em algumas coisas. Essa coisa de procurar um vídeo, pensar em um texto, publicar. E ao mesmo tempo você precisa estudar, tem que preparar a clínica para o outro dia, né? Os pacientes que eu tenho no dia seguinte. Enfim, é muita coisa ao mesmo tempo. Aí vem uma pessoa e rouba de você todo o seu material. Gente, foi horrível. Mas nesse dia que eu passei todo esse sofrimento, eu tentei fazer de tudo para agradecer por algumas coisas que eu já tinha, que é importante você agradecer. Existe uma área no cérebro chamada núcleo accumbens, que é uma área responsável por essas recompensas, e você pensar de que aquela situação vai ser positiva, né, faz com que aumente, entendeu? Deixa eu ir aqui no outro lado, porque eu tô ao vivo aqui na live. Eu vou ficar aqui um pouquinho aqui, chegou gente aqui, senão eu não vou conseguir falar, né? Então eu tô falando nesse sentido, gente, sabe por quê? Porque muita gente não sabe, muita gente acha que encontrar ou fazer algo, né, dentro sei lá, no Instagram ou qualquer rede social como o YouTube, ninguém nasce de um dia pro outro, não. E se você não tiver constância, não tiver muito conhecimento, os autos, né? Eu digo o autoconhecimento porque você precisa se conhecer, precisa entender quais são suas fragilidades, precisa entender quais são seus traumas psicológicos da infância, que te limita, que te deixa vulnerável a situações que, quando você precisar de força, ninguém vai estar na hora para te ajudar. Você pode fazer terapia com o melhor psicólogo do mundo. Se nesse momento que você está fazendo, vai precisar de uma força daqui de dentro, você não vai, psicólogo, me ajude. Não tem isso não. Eu tenho minha psicóloga e não foi toda hora que ela conseguiu me ajudar, entendeu? Eu tive que buscar uma força daqui de dentro para eu poder ressignificar e ser resiliente. Senão não acontecia. Isso vale para você que está assistindo a live. Às vezes a gente deposita tanta coisa nas pessoas e você esquece de se autorresponsabilizar. Entendeu? É uma autorresponsabilidade que você precisa buscar subterfúgios para poder se livrar de situações indesejáveis. De uma situação que você precisa ter muito gás, muita força para sair daquilo. Senão, infelizmente, você fica como padecendo. E por falta de conhecimento, as pessoas perecem. Tem muita gente que não quer se conhecer, tem um narcisismo crônico que, infelizmente, acaba atrapalhando até para você evoluir como pessoa. E quando você não evolui como pessoa, sabe o que é que vai acontecer? Bugar o seu estado emocional. Muita gente buga, paralisa, entra num burnout, às vezes até no trabalho, porque não consegue controlar suas emoções. E o controle das emoções, gente, se você não tiver esse controle, esse domínio próprio, a vida, ela não é linear. A vida, ela tem as ondinhas, igual a montanha-russa. Então, se você não tiver cuidado, não tiver esse conhecimento, no momento em que essas ondinhas oscilarem, você desce e fica lá. E para sair, vai dar trabalho.
Muita gente vai para esse lugar difícil, escuro, e já está tão limitado a não deixar os saberes entrar na vida que ele vai ter dificuldade de realmente sair de lá. Aí, sei lá, vamos pensar no que é mais antigo. Vai começar a tomar muita medicação, que é uma realidade da nossa sociedade. Nós estamos vivendo aí numa geração de ansiolíticos e de antidepressivo, infelizmente. As pessoas não estão cuidando do espírito, focam muito ali nos paliativos momentâneos. A dificuldade, a falta de acesso ao autoconhecimento faz com que você dependa de medicamentos e que, na verdade, você não vai conseguir sair daquilo ali tão cedo. Tem gente que está há tantos anos tomando medicação. Gente, eu estou entrando em vários temas, viu? Porque tá vindo aqui e eu estou entregando, certo? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas é um conhecimento, né? É uma reflexão para vocês pensarem. Eu vim comer uma pizza na casa da minha irmã e aí a pizza chegou agora há pouco. Eu disse, gente, tô morrendo de fome, já são 11h18 e eu não tô aqui sem comer ainda. Não é verdade? Então, ó, eu ouvi uma coisa muito legal, pra vocês terem ideia. Eu não lembro qual foi o... É um coach muito famoso, não sei se foi Paulo Vieira ou foi José Roberto Rodrigues, eu não tô lembrado. Eu sigo os dois, eu gosto dos dois, eles são muito bons. Eu sempre, desde quando eu estudava psicologia, eu já seguia, eu já me inspirava, eu já olhava grandes nomes do autoconhecimento, da autoajuda, motivação. Eu já acessava tudo isso. Inclusive, eu sou julgado. Tem gente que fala, o psicólogo da autoajuda? As pessoas têm uma vontade de falar mal do outro. Mas tem que falar. Se não falar, não dá certo. Então é um mal da sociedade, julgar, falar. As pessoas não sabem a história. As pessoas sabem do momento. O que é que está acontecendo com ele? Ele é aquilo ali. Aí você faz um julgamento por causa da ideologia, certo? Mas ninguém respeita a filosofia das pessoas. Ninguém respeita a singularidade. E a sociedade está vivendo isso. Uma sociedade que julga, que é extremamente intolerante. Eu vejo a sociedade muito intolerante. Acredito que daqui a uns 5 anos a sociedade vai colapsar, vai multiplicar o índice de suicídio, de doenças mentais, de depressão, de ansiedade, porque o sistema nervoso não vai aguentar. Ele não vai suportar tanta pressão e tanta informação que está acontecendo toda hora, todos os dias. Se você for ver, a quantidade de informação que está acontecendo, toda hora tem uma informação nova, toda hora. Segundo a psicologia positiva, que é uma das minhas especializações, tem estoque de tecnologia para 50 anos. Já pensou? A gente acessa essas informações tecnológicas, a gente não aguenta não. A sociedade não está preparada. E tem outro detalhe, se você não entrar não sair de uma bolha, que é uma bolha social, uma bolha narcisista, de que já sabe de tudo, que é o melhor, que não precisa ouvir um psicólogo ou um saber de uma outra pessoa, você vai ficar nessa bolha, você está fora do jogo, e eu sinto lhe dizer, você vai padecer, vai ficar sozinho, entendeu? Daqui a 10 anos, o autoconhecimento, com certeza vai ter mais gente com autoconhecimento, mais pessoas que se conhecem, a importância de se conhecer, saber como foi esses traumas, o que é que eu tenho relacionado a meu pai, o que é que eu tenho relacionado a minha mãe. Tudo isso a gente precisa saber, entendeu? E não é balela de psicólogo não, viu? Tem teoria, tem muitas teorias. O próprio Freud fala complexo de castração, complexo de inferioridade, complexo de rejeição, o complexo de Édipo, tudo isso está relacionado a quê? Está relacionado a essa construção infantil, que são as fases psicossexual da criança. Então, no fundo, se você não tem esse conhecimento, você está vivendo aí dando murro em ponta de faca com uma referência reprimida, inconscientemente falando, que ele controla toda a sua vida. E esse controle da sua vida, se você não tem conhecimentos altos, ele vai reverberar a sua juventude, a sua fase adulta, a sua velhice.
e tendencia a pessoa a ficar mais, ter mais problemas. Se com fome consegue entregar tudo. Pois é, pois é. Sabe o que é? Hoje eu atendi acho que até 9 horas. Foi até 9 horas, 9 e pouquinho. Aí quando eu termino o atendimento, eu termino assim, agitado. E eu tenho depois que hackearam meu Instagram, eu fiquei uns 15 dias bem mal. Fiquei malzão mesmo, assim, deprimido mesmo. Porque quando perdi todas as minhas forças, minhas ferramentas, a minha ferramenta de trabalho. Hoje o Instagram faz parte da minha história. O Instagram é meu segundo trabalho, né? Eu tenho minha clínica, eu atendo presencial também, mas hoje o Instagram é onde eu tenho mais pacientes. Todos os meus pacientes, assim, 90% veio do Instagram. Então hoje eu só aceitaria se eu fizesse algo de errado com ele. Tem aquelas diretrizes, né? Se eu burlasse essas diretrizes, não cumprisse com o que eles fazem, eu não posto nada que seja contra as diretrizes do Instagram. Eu nunca tive problema. Ou o Instagram saísse do Brasil, aí eu não tenho o que fazer. Aí eu teria que aceitar e paciência, vamos lá, recomeçar no meu YouTube. Não tem muita gente lá, mas eu ia conseguir angariar pessoas e começar a fazer live por lá. Então, como eu procurei a justiça demorou um pouquinho no meu caso, passaram 16 dias, mas graças a Deus eu consegui recuperar. O Instagram me devolveu a minha conta. Dá trabalho, dá muito trabalho, mas deu certo. Entendeu, gente? Então, não vá pensando que é fácil, não. Desenvolver conteúdo, desenvolver estratégias, saber ter um conhecimento com vários leques, com várias informações. Isso tem que ter muita constância. Você tem que estar aqui assiduamente, mas com muita vontade, com muita força, com muito amor, porque tem que ter amor no meio. Senão você não consegue entregar nada. Então tem muita gente que está começando que nem quer, já desistiu no meio do caminho. Eu não vou mentir, teve momentos que eu queria desistir de ter tanta constância ali aqui no Instagram. Eu via que eu postava, só uma pessoa curtia, eu falava, gente, só uma pessoa. Hoje eu vejo, quando às vezes eu faço uma postagem, do nada assim tem 10, 20, 30 mil curtidas, sabe? Eu tenho reels que já passaram de 5 milhões. Então, isso tudo é o formato de uma constância que aconteceu por alguns anos. Tem alguns anos que isso está acontecendo. E isso faz parte desse processo natural, que é o que você está buscando. Eu busquei isso daqui, tenho vontade de crescer mais, muito mais, mas eu tenho vontade de crescer muito. E eu só não cresci mais ainda porque eu não sei, mas em algum momento eu sinto que o Instagram vê que sou eu que estou aqui, por exemplo, e ele não entrega. Quando eu publico uma postagem com um texto, uma imagem assim legal, eles me colocam lá no explorar. Agora, quando eu faço algo para mim, eles falam, não vou colocar dele não, se ele quiser ele que pague. É exatamente isso que acontece. E acontece, gente, toda hora. Toda hora acontece isso. Então eu tenho que estar sempre driblando o algoritmo para ele, sabe, não achar que eu tô querendo mudar aqui o meu conteúdo, entendeu? E não é fácil. Mas eu tô muito feliz. Depois que eu recuperei, eu fiquei muito feliz, tô mais aliviado. Eu acho que já vai dar... Consegui colocar seguranças aqui agora. Tem um aplicativo que eu coloquei. Tirei meus telefones, tirei o e-mail, tirei tudo, né? Deixei tudo muito mais difícil para eles não... Tem um monte de conta aí sendo hackeada, viu? Eu vi agora de uma conhecida aí do mundo gospel, a Camila Barros. Ela foi a próxima vítima e é horrível, é uma sensação horrorosa. Entendeu? Gente, tem alguma pergunta? Se quiser perguntar, fica à vontade, certo? Eu entrei aqui rapidão, eu acho que eu vou deixar essa live salva. Com certeza vai ter alguém que vai querer ouvir isso aqui. É mais um conhecimento, depois eu excluo, né? Não é isso? Se alguém quiser me conhecer também... Eu estou preparando uma imersão de 3 dias. Eu gosto de um tema assim... por que é tão difícil encontrar um amor da vida? Eu gosto desse tema. Certo? Eu quero fazer uma coisa bem assim, totalmente
pra gente ir acessar por que que isso acontece e o que é que eu posso ajudar com as ferramentas que eu utilizo na clínica para que você alcance, quem sabe, esse amor. Eu tô pensando num tema bem legal, eu tô conversando com um rapaz de lançamento. Eu já estava falando com ele, por incrível que pareça, e fiz uma reunião um pouco que antecedeu essa invasão. E aí eu parei tudo, eu disse, não tenho cabeça para nada. E aí eu vou tentar reformular com ele de novo agora. E eu acredito que vai dar certo, entendeu? Não estou preocupado com o número, eu estou preocupado com a qualidade, com o resultado de cada aluno que participar. Vão ser 3 dias. E em breve, eu tô devendo isso. Já era para ter feito isso há muito tempo, viu, gente? Já era para ter feito isso há muito tempo. Eu tenho pessoas que falam, como assim, Rodrigo, você não fez ainda? Como assim você não lança? Eu tenho pacientes que me cobram, pra vocês terem ideia. Entendeu? Qual a diferença da sua atuação, cadê? Para Psy de método TCC. Ô Marcelo, tudo bem, querido? Marcelo, advogado de Guarantã, interior de São Paulo. Tudo bem com você? A minha abordagem, a psicologia positiva, é a ciência do bem-estar e da autorrealização. Ela foca as virtudes, ela foca as emoções positivas em meio ao caos. Ela projeta, ela traz um cenário totalmente novo, associado à medicina integrativa, onde os sentimentos e as emoções produzem moléculas e essas moléculas acabam ajudando nessa construção ou nessa reforma da sua saúde mental. Você pode estar com depressão, mas você pode sentir a felicidade. No momento que você sente felicidade com alguma experiência, seja lá qual for, positiva, mesmo você tendo um quadro depressivo, aquele momento de felicidade vai produzir uma molécula, que é a serotonina. Essa molécula vai criar um registro no seu cérebro. Então, por mais que você tenha depressão, tome medicação, a psicologia positiva ela traz, de 2000 para cá, foi o ano que ela oficializou como ciência, a ciência mais nova. Ela desconstruiu todos os paradigmas, focar na dor e ficar lá na dor. Acolher e focar, não, vai passar. A psicologia positiva, ela vem de um tapa assim na medicina, na psicologia antiga e disse assim, não, eu posso muito bem influenciar a pessoa que está deprimido a fazer um Cooper, uma corrida, ou participar de um seminário de alegria, de felicidade autêntica. Pra vocês terem ideia, uma professora minha na pós, foi ano passado, ela deu aula ano passado. É Leila Pereira, é uma jornalista, foi da Globo News, tá? Ela é bem famosa, é uma mineira. Ela deu aula de felicidade autêntica. Pra vocês terem ideia, no meio da aula ela falou assim, ela estava contando as experiências que ela fez de uma senhorinha que morava no interior de Minas Gerais, que fazia o número 2 naqueles banheiros antigos lá, bem precário, que tem um buraquinho assim no meio, você vai ficar de cócoras e o serviço cai lá embaixo. E ela é super feliz, essa senhorinha. Então a felicidade é um estado de espírito que você pode estar vivendo no interior de Minas Gerais ou no interior de Sergipe, lá da minha terra, e que tem uma casa de taipas, um fogão a lenha, tenha lá umas hortinhas, umas plantinhas para você aguar e cuidar, e aquilo ali você pode sentir felicidade. Ou você pode morar numa mansão, no bairro Jardins, em São Paulo, ou no Alphaville, com uma lancha disponível, num lago maravilhoso, e você pode tanto sentir felicidade como ser infeliz, entendeu? Então a felicidade é essa. Do nada essa professora falando de felicidade, todo mundo assim, ó, porque ela dá uma aula, ela é maravilhosa. Ela me segue, eu sigo ela, até postei na época, ela ficou muito feliz, eu agradeci a ela, foi uma das melhores aulas. Do nada ela disse assim, lá toda feliz e tal, do nada ela falou, sabe o quê? Gente, eu tenho depressão e meu antidepressivo tá na minha bolsa. E aí a câmera mirou assim pra bolsa dela. Eu fiquei assim, como assim? Como assim? Isso é psicologia positiva, entendeu? É achar graça onde não tem graça, entendeu? É no meio do caos você extrair o melhor desse caos, porque sempre tem alguma coisa no meio do caos que vai fazer você florescer, entendeu? E aí as virtudes como esperança, fé, longanimidade, temperança, paz, perdão, amor, compaixão, enfim, tantas outras, empatia, tudo isso são virtudes
que são potencializadas de acordo com um exercício que você deve fazer. Porque nós temos 25 virtudes, de forças de caráter, né? Foi feito um estudo através do Instituto VIA, que é associado à psicologia positiva, ao Martin Seligman, que é o pai. Ele é vivo ainda. E através desses estudos descobriu que nós temos essas forças, que são algumas inteligências. Quem quiser fazer esse teste VIA, é só colocar no Google teste VIA. É em inglês, mas você pode traduzir. E lá vai sair todas as suas forças de virtudes e forças de caráter. São 24 forças. Você vai entender como é a sua estrutura de caráter. Claro, se você tiver um mau caráter, um desvio de caráter, você não vai nem fazer isso. Você não vai estar nem aqui na live ouvindo o Rodrigo, né? O desvio de caráter é terrível. É o acesso à imoralidade. É o acesso ao ocultismo, né? A viver numa máscara e por detrás você pode ser um psicopata ou desenvolver, ou já tem, o transtorno de personalidade narcisista. Tem muita gente com desvio de caráter, ó. Tá assim. Pessoa mentirosa, invejosa, que cobiça, que distorce, que manipula. Tudo isso é desvio de caráter, viu, gente? Tudo isso. Certo? Ok? Como saber o nosso propósito de vida? Primeira coisa, Bianca, você precisa dar significado àquilo que você está vivendo. Antes do propósito, você precisa entender qual o sentido da sua vida. Faça esse questionamento. Qual o sentido da sua vida? Eu lembro que eu tive uma aula na pós, outra aula, a pós é maravilhosa. E o professor falou assim, qual o sentido da sua vida? Gente, eu não sabia responder. Então você precisa dar sentido primeiro à vida, que é importante, para depois você projetar ou preparar o seu propósito. Aí o propósito entra um monte de coisa, entra a carreira, entra a família, relacionamento, né, filhos, se você já tiver, entra tá relacionada à caridade, à doação, você também precisa praticar isso. É a importância de ajudar as pessoas, de movimentar essa área social na sua vida. Tudo isso faz parte de um propósito, né, de um significado da vida, para que você leve isso adiante. O propósito está relacionado a um sentido. Eu só alcanço o propósito quando eu tiver um sentido. Primeiro, o sentido de vida. Você precisa dar sentido a ela, que está relacionado ao seu significado, para depois você alcançar o seu propósito, certo? Tem um livro... Eu comi pipoca, gente, agora há pouco, antes da pizza. Lorena, vem aqui. Dê um oi. Diga assim, oi, gente. Olha minha sobrinha, gente, ó. Essa lindeza, ó. Diga oi, gente. Fala. Oi. Oi? Oi. Oi. Como é seu nome mesmo? Lorena. Você tá em que série, Lorena? Primeiro ano. Primeiro ano? É. E você já aprendeu inglês? Ainda não? E as cores? Tá caprichada? Tá, né? Uma gracinha ela, viu? Lorena ela tem um QI assim, inteligentíssima. Entendeu, gente? E aí, eu falei da psicologia positiva. TCC é comportamental. É análise do comportamento. É uma abordagem muito antiga que cuida exclusivamente do consciente, a parte comportamental da pessoa. Cognição. Ao vivo, né? Ao vivo. Literalmente trabalha só isso daqui. Então vai ver os comportamentos, acessa muitos transtornos, muitas disfunções, né? Quando você fala de um transtorno, sei lá, de abandono afetivo, um transtorno de rejeição, um transtorno, sei lá, perdão, gente, um trauma de rejeição, um trauma de abandono afetivo, de humilhação e tal, o TCC não vai falar isso. Ele vai sempre acessar, vai logo pro transtorno, TAG, depressão, bipolaridade, borderline, burnout. Ele vai direto lá pro transtorno, porque lá ele consegue resolver. Eu vou ser bem sincero, eu nunca gostei. Por sinal, eu tinha que escolher uma abordagem para cuidar da clínica lá na época da psicologia, na faculdade. E nós ficamos 2 anos na clínica. Eu comecei a atender na clínica em 2017 e eu atendi uma criança. Aí eu fiquei 2 anos com essa criança.
Aí eu escolhi a abordagem psicanalítica, que aí já é mais profundo. Aí já não é mais consciente. Consciente é só, para psicanálise, o que tem no inconsciente, segundo Freud, que é o pai da psicanálise, tem muito mais informações do que o consciente. Aquela metáfora do iceberg, por exemplo, que a ponta do iceberg é o consciente, isso seria a comportamental, né, o método TCC, tá tudo ali, é pensamento e percepção só, acabou. É só isso daí. Já o inconsciente tem um monte de coisa, experiências constrangedoras, motivação violenta, impulsos sexuais, desejos sexuais reprimidos, medos irracionais, pulsões, seja sexual ou seja qualquer outro tipo de pulsão. Tem muito mais informação e reprimido nesse inconsciente que fica recalcado e você leva isso para a vida toda. A perspectiva, a base do que você está vivendo aqui afora agora, a base disso é esse inconsciente. São esses medos, esses sentimentos que você teve lá atrás. A criança sente. A criança tem medo, a criança fica com raiva, a criança chora, a criança dá risada, a criança sente tudo. E tudo isso gera um fragmento que vai ficar reprimido. E no futuro você vai sentir isso. Quando eu tive um problema com o meu Instagram, tem um mecanismo de defesa chamado regressão, que é regredir a comportamento infantil. Gente, vocês não fazem ideia. Eu me senti o Rodriguinho quando perdeu alguma coisa lá atrás. Falei, gente, eu tô tendo a mesma sensação, o mesmo sentimento. Lembrei na hora. Para eu acessar e entender que estava relacionado ao meu Rodriguinho, eu precisei fazer terapia, eu precisei me conhecer. Se eu não tivesse o autoconhecimento, eu não ia conseguir associar. Quem sabe eu ia ficar numa crise de histeria, ia ficar reclamando e só piorando as minhas emoções, entendeu? Por isso que eu gosto de usar as duas, a psicanálise e a psicologia positiva nos meus atendimentos, certo? Eu sou o amor da minha vida. Emoções positivas em meio ao caos. É isso aí. Sempre. Funciona demais. Funciona demais. O cérebro, ele não consegue. Você não consegue ser grato e sentir tristeza ao mesmo tempo. Ou você vai sentir a gratidão por aquilo que você já tem. Por isso que você deve exercitar a gratidão todos os dias. A gente reclama mais das coisas que a gente não alcançou, que está vivendo de ruim, do que agradecer daquilo que você já tem. Eu lhe garanto, se você fizer um exercício diário de dar gratidão e anotar aquilo que você já tem, vai liberar dopamina nessa área chamada globus accumbens. É assim que fala, né? Glóbulos accumbens, acho que é assim que fala. Esse nome difícil aí. Produz a dopamina, e a dopamina ela é injetada, ela é depositada na corrente sanguínea. Então, quando eu exercito a gratidão, faço esse exercício da gratidão, segundo a neurociência, apesar de são testes preliminares, são novos, mas já tem muita experiência já, testes quantitativos e qualitativos que já trazem essa referência da neurociência com alguns sentimentos, né? Tipo, a gratidão, segundo a neurociência, causa essa função neurofisiológica e você acaba depositando a molécula dopamina na sua corrente sanguínea. E uma outra linha é o camada de aminoácido, né? Através do hipotálamo, que é... essa outra área eu não estou lembrado. Mas no hipotálamo também vai liberar a ocitocina, que é a molécula do amor, a molécula da empatia, a molécula que deixa você uma pessoa um pouco mais conectada, aumenta o seu nível de amabilidade, diminui o medo, a insegurança, a raiva, porque, consequentemente, com mais ocitocina e dopamina, vai diminuir uma quantidade significativa de cortisol, certo? Isso é muito novo, gente, está acontecendo demais e eu sou apaixonado por esse tema porque funciona, é real. E se você não tem esse conhecimento, você vive aí dando murro em ponta de faca, vivendo a vida inteira estressado, um estresse crônico, e você nem sabe, está produzindo essa molécula, entendeu? Certo? Gente, eu vou deixar porque eu vou comer. Foi muito bom ficar com vocês aqui um pouquinho, certo? Eu vou deixar salva essa live, tá bom? Para ficar uns dias aí, tá certo? Fiquem bem, um beijo, obrigado pela atenção.
Eu vou entrar mais vezes, sempre que der eu vou entrando aqui, tá joia? Terça-feira tem mais live, eu tô vendo um tema legal pra terça-feira, às 20h10, ok? E não esquece, gente, por favor, quem quiser assinar o meu canal aqui, assine, tem uma assinatura aqui, custa R$ 7,90, eu acho R$ 7,90 mensal. Você vai me ajudar, vai ter um conteúdo exclusivo, eu já publiquei algumas coisas só para os assinantes. Quando eu completar aí de 20 a 30 assinantes, eu vou fazer uma live só para vocês. Uma live como essa aqui, para entregar alguma coisa, um conteúdo que eu acho importante. Conversar, fazer entrevista, trazer algum conhecimento específico, ajudar com alguma orientação só para os assinantes, tá? Não vai ser para todo mundo, não. Ou meu paciente me contrata e aí tem exclusividade de ser o psicólogo, né? Não é verdade? Tá bom? Fique à vontade, certo? Ajude o Rodrigão aí para que mais conteúdos, para que mais tenha acesso a mais materiais, tá bom? Já tem livro lá disponível em PDF, tem 2 e-books meus e tem alguns livros que eu vou começar a compartilhar, livros em PDF. Uns livros que eu já li, outros que eu já conheço, que eu sei que vocês vão gostar também, certo? Tá bom? Um abraço, viu, gente? Se cuidem. Até breve. Tchau.